Olá, meu nome é Ricardo Medeiros e seja bem-vindo ao RMed.io, canal onde eu destrincho o fundamental da engenharia de software. E hoje aqui eu vou falar sobre microserviços. Eu vou fazer o que pouca gente tem feito ultimamente, que é defender microserviços. E assim, é uma coisa que é engraçada porque houve uma grande mudança no panorama e na opinião pública da bolha dev sobre microserviços. Houve um grande ápice ali, principalmente no tempo da pandemia. Microserviços era o go-to para tudo. É claro que isso não era algo benéfico e trouxe alguns resultados. Mas houve muito ruído nesse processo e eu acho que é importante a gente colocar os pingos nos is. E assim, para mim, o ponto de virada disso foi esse artigo aqui. Como vocês podem ver, eu estou no Web Archive, porque esse artigo nem está mais no ar. Porque alguém teve a ideia de falar mal de microserviços na Amazon. Mas tudo bem, vamos lá. Os caras argumentaram aqui que eles escalaram o serviço deles de monitoramento e reduziram os custos em 90%. Pô, cara, legal, mas vamos entender que serviço era esse, sabe? Tipo, você tinha um serviço de verificação de qualidade de imagem, onde eles estavam analisando as streams dos usuários do Prime para poder analisar essa qualidade com modelos de análise de imagem. Então, basicamente, o que é que eles estavam fazendo, cara? Pegando frames gerados e passando em rede, upando num bucket e puxando de um bucket. Então, cara, você vai estar movendo aí um frame que, tipo, não é um payload de mensagem, sabe? É um negócio muito maior do que a maioria dos payloads que você vai ter um serviço. Isso certamente não era para ser feito numa abordagem assim, porque a rede aqui vai importar bastante. Você tem uma largura de banda que vai demandar que você leve um tempo para poder transmitir esses dados. Isso não vai ser instantâneo. Em comparação que, por exemplo, se você só passasse um ponteiro na memória, e aí ia ser isso. Você ia agora processar essa imagem em outro ponto do código, você não ia ter que mover nada, a informação já está na memória, você vai lá e processa. E aí foi basicamente isso que eles fizeram depois, criando aqui um EC2 para poder fazer esse processamento. Só que assim, na época já houve um certo, uma certa repercussão sobre isso aqui, já apontando, pô, tipo, eu me lembro que eu ouvi sobre isso nesse vídeo do Fireship. Tipo, a serverless foi um erro, diz a Amazon. Pô, não fazia sentido nenhum os caras terem publicado um artigo desse jeito, sabe? Porque o problema não era os recursos que eles estavam usando, mas sim o problema que eles tentaram resolver com os recursos que eles tentaram resolver. E, tipo, não só o Fireship apontou isso, como também o grandíssimo Gago brasileiro aqui, ele justamente apontou para o mesmo problema. Aqui não é economia, é só um custo que já estava elevado porque estavam utilizando uma feature muito específica da AWS e assim, quando você vai arquitetar coisa na AWS, é bom você sempre estar ali com a calculadora aberta, a AWS Pricing Calculator, para poder avaliar se aquela sua arquitetura, quantas mensagens ela vai gerar e cada mensagem dessa quanto custa. Isso é bem importante. E com certeza o pessoal aqui que fez esse artigo e que fez essa arquitetura no início não tinha se tocado. Então, cara, foi isso. Um tempo se passou e aí começou. Não, microserviço não presta, vamos fazer monolito. Microserviço não presta, vamos fazer monolito. E acho que outro ponto de marcante aqui é essa entrevista no NeetCode.io, quando esse manager do DoorDash, ele começa a falar, ah, cara, sinceramente,
Microserviços são débito técnico. Para mim não faz sentido utilizar microserviços. Se você pode fazer uma chamada em memória, porque você vai ficar. Vamos fazer RPC. Assim, o ponto mais interessante desse vídeo. Em nenhum momento ele fala sobre mensageria. PubSub, ele só fala de RPCs. Isso é um ponto-chave, guardem para na estante. E mais recentemente também, o vídeo do Augusto Galego me motivou a falar sobre isso, porque eu acho que, apesar de eu gostar bastante do conteúdo do Galego, eu acho que faltou aqui uma visão um pouco mais crítica sobre o ponto e alguns pontos que acho que ele não abordou. E talvez ele não tenha tido vivências e dores com microserviços e também encontrado algumas soluções. Mas bom, vamos discutir agora de fato qual é a questão. Bom, vamos supor que a gente começa de um serviço aqui monolítico. E é esse serviço monolítico aqui vai ter várias aplicações. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Copia quadradinho, cola. Aí aqui, sei lá, vamos dizer que isso aqui é uma aplicação de checkout. E aí você tem é, serviço de código PI para pagar com Pix, para pagar com crédito, débito e assim vai. E assim vai. Você tem aqui vários serviços de pagamento específicos. A sua aplicação ela vai decidir aqui você tem uma API que recebe, aí vai distribuir tipo para cá, aí depois desse pagamento, você tem que emitir, sei lá, um e-mail, você vai mandar uma notificação em SMS para a pessoa sobre a invoice que foi emitida no nome dela, sabe? Você também vai ter aqui dentro desse próprio aqui, você vai ter o próprio domínio de controlar assim o lifecycle de criação, destruição e controle do estado das invoices. As invoices vão estar aqui dentro. E aí tudo que você precisa fazer aqui está aqui misturado. Notificação, pagamentos, o seu domínio que de fato aqui é as invoices, tá aqui. Aí, cara, você quebra isso, sei lá. Vamos pegar um quadradinho amarelo para pagamentos. Outro quadradinho aqui para notificação. E outro quadrado aqui para a própria invoice aqui. Você tem agora você sai disso aqui. Opa! Esses caras aqui. Você sai disso aqui para isso aqui. Esses três serviços. Bem básico. Aí, tipo assim, você fazia chamadas de função aqui. Aqui você vai fazer um gRPC. Aí, assim, pagamento gera notificação, invoice gera notificação, invoice também gera pagamento, ou seja, isso aqui é uma seta de mão dupla. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para ficar melhor de ver. Aí, pagamento vai notificar, invoice vai notificar. Só que tem outro problema. Assim, as coisas não acontecem só por você. Tipo, para pagamento, você vai precisar de um Payment Service Provider. E aqui começa o inferno. Esse cara, ele pode demorar a te responder. Ele pode sair do ar. Aí você pode ter aqui mais outros PSPs que você integra. Tá ligado? Tipo,
Essa daqui. Outro PSP que você está integrando. E aí, notificação, você vai usar uma Twilio da vida, uma coisa assim. Mesma coisa. Esse cara pode cair, ele pode não te responder no tempo que você precisa para os seus timeouts. Um notification provider qualquer aqui que você tenha, além. Beleza, aqui você está trabalhando com chamadas RPC. E aqui eu vou botar um quadro. Aqui dentro tudo é RPC. E para fora você não tem como controlar as integrações, porque você não define esses serviços, você consome eles. Então não tem muito o que fazer. Você tem que aceitar como eles integram. E aí é a questão, cara. Assim, isso aqui vai se comunicar com uma aplicação, por exemplo. Bota aqui um BFF que vai orquestrar chamadas para todo mundo aqui. Aí fica mais uma vez aqui, ó. Uma maravilha. E esse BFF aqui finalmente vai bater na sua. Vai ser utilizado pela sua UI para poder fazer isso aqui. É assim. Aqui você já vê bem o problema de tipo assim. Tem um pulo, 2, 3, 4, 5. Você está somando latências. Isso aqui não é uma arquitetura de microserviços. Isso aqui é um monolito distribuído. Você está acoplando todos os processos à execução síncrona de vários serviços. Se qualquer um deles falha, você não consegue completar o fluxo e a aplicação não funciona. Então, cara, não é legal. E assim, RPCs ainda tem um outro problema, que é o seguinte: alguém achou que era sensível um RPC expor o modelo completo de uma entidade do domínio. Esse é um padrão bem comum utilizado no RPC. E o que é que isso traz? Acoplamento. Se você muda um objeto da invoice e você passa a invoice para notificação, você tem que mudar a notificação porque você mudou a invoice. Cara, isso é péssimo. Péssimo mesmo. Porque você acaba criando um acoplamento muito grande de serviços. Então, qual é aqui a forma mais sensível de fazer isso, cara? Bom, ao invés da gente trabalhar com isso aqui desse jeito, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e puxar para cá. Bom, vamos manter as mesmas caixinhas que eu montei aqui. Invoice, notificação e pagamentos. Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente. Bom, notificação e pagamentos, eles não são serviços que são o fim da empresa. Então, a gente não quer expor eles pela API. A API só chama aqui a invoice. O invoice é o core aqui da situação toda. O Ash vai utilizar o BFF aqui para facilitar as buscas, para poder manter uma maior coesão aqui. Beleza. Invoice vai chamar pagamentos. Pode ser um RPC, pode ser um hash, cara. Mas isso aqui não vai ser uma chamada síncrona. Vai ser uma chamada assíncrona. E o que eu vou ganhar com isso, mano? É o seguinte, o que é que você ganha com isso aqui, fazendo isso aqui de forma assíncrona? Sei lá, vai, é uma API hash, você recebe um 201 accepted, tá ligado? Você criou a invoice, mandou a invoice para criar, a invoice manda 201 accepted. E aí, ela vai tentar fazer, ou você vai tentar fazer um pagamento daquela invoice. Você
manda o pagamento e o sistema de pagamentos te devolve um 201 accepted. Você nunca está contando que as transações sejam realizadas ao mesmo tempo. Por quê? Bom, volta aqui aos nossos amigos aqui, PSPs. A gente não pode definir como é que eles são feitos, qual é a qualidade do serviço deles, como eles funcionam. Isso aqui a gente tem que aceitar. Tá aqui, ó. É third party, é terceiros. Então a gente não pode mexer aqui. Mas se o nosso sistema de pagamentos ele tá aqui, e aí aqui a gente introduz um elemento assim, cara, que é fundamental quando a gente pensa em microserviços. Eu vou dar uma mexida aqui no formato e acho que vocês já vão. Opa, a proporção aqui tá meio zoada, pronto. Vamos botar aqui uma fila. Uma fila. Você adiciona aqui um sistema de fila nessa brincadeira. E aí o que acontece? O pagamento, ele envia eventos. A invoice, ela gera eventos. Notificação gera eventos? Não. Consome eventos. Notificação não gera, só consome eventos aqui. Então o que acontece? Você começa a criar elos mais fracos entre os serviços. E assim, você vai criar um invoice. Mais uma vez, o seu foco aqui, cara, é fazer com que, assim, eu preciso validar alguma coisa básica, de, tipo assim, o request, todos os campos do request que são obrigatórios estão preenchidos e aceitando as regras de negócio. São coisas rápidas de fazer. Gravei no banco de dados um pedido de abertura da invoice. Pá, massa. Foi. Tá pronto. Aí, o cara vai pagar. Você não vai ficar travando o cliente HTTP esperando o PSP resolver, cara. Isso aqui não tá sob o teu controle. Isso aqui tá fora do teu escopo. Então é importante você fazer o quê? Eu crio um pedido de pagamento, recebo 201 accepted. Ok. Vou esperar um evento de que esse pagamento foi efetuado. E aí, quem vai cuidar da solução desse evento é o próprio sistema de pagamentos aqui. Porque, por exemplo, o PSP ele pode trabalhar com webhooks, ou você pode ter que fazer um pooling na API dele, mas de toda forma você vai e produz um evento. Aqui, por exemplo, pagamento aceito. E aí, cara, o evento de pagamento aceito chega aqui e atualiza na invoice. O pagamento da invoice foi aceito. E aí aqui, por exemplo, a gente tem os eventos de invoice criada, pagamento aceito e mais aqui. Isso vai ter vários outros eventos. Você evita justamente ter um sistema que trabalha como se fosse um monolito, porque aqui você não está trabalhando mais com a ideia de chamadas de função em cima da rede. Até porque a rede ela não é transparente, ela tem latência, ela tem falhas. A gente meio que pensa numa ideia meio vaga de que não vai é perfeito, vai funcionar tudo beleza, porque a gente tem toda uma camada de segurança, de checagem de erros, que dá um grau de funcionamento disso muito bom. Só que não é perfeito. E principalmente quando você está em escala, você vai ter falhas, você vai ter atrasos. E tudo isso afeta o funcionamento do serviço. Então, você não trabalhar com essas expectativas síncronas vai fazer seu serviço funcionar muito melhor. E aqui acho que é o ponto chave disso. Não trabalhar com expectativas síncronas. Outra coisa, domínios, cara. Assim, a coisa mais importante aqui. E por que, por exemplo, por que microserviços não devem utilizar o mesmo banco de dados? O banco de dados, cara, ele vai criar uma
acoplamento muito grande. Tá ligado? Então aqui, vamos lá. Invoice DB. Não. Você não, cara. O Payment DB. Você tem aqui um banco de dados para cá, um banco de dados para cá. Notificação não precisa de um banco de dados. Se a fila é durável, aqui tende a se resolver. Então o que acontece? Você tem esses bancos aqui. Digamos que em vez de você utilizar bancos separados, você tivesse um único banco. Você mudando o modelo no banco de invoice, provavelmente ia ter que mudar no banco de pagamento, no código de pagamentos. Então você tá perdendo a independência. A ideia aqui é que invoice possa ser desenvolvido, testado e deployado sem depender de pagamentos. E assim, são limitações que a gente se impõe para poder obter um resultado. Qual é o resultado? Independência de deploy, ter escalar de forma independente. Então, essas limitações, elas têm que ser respeitadas para a gente poder obter a vantagem. Porque senão a gente compra as desvantagens e não ganha as vantagens. Limitações são um poder, porque elas te fazem trabalhar sobre hipóteses simplificadas, entendeu? Então aqui no mais é isso, você vai ter essa diminuição aqui do acoplamento dos bancos de dados e principalmente na API. Se você faz uma API de serviços bem coesa, que está atendendo, e assim, essa parte é uma arte, você precisa trabalhar, você vai testando, vai errando e vai aprendendo, é um processo, mas assim, uma vez que você chega numa API coesa, você consegue mudar o funcionamento embaixo, criar coisas que estão relacionadas com o domínio em si, sem afetar ninguém que consome ele. E esse é o ponto. Mas é claro que aí você tem uma arte toda de poder proporcionar isso. Mas é isso, cara. Microserviços, eles fazem sentido. Porque eles permitem que times menores trabalhem em escopos menores. Porque, assim, isso aqui vira uma maçaroca, cara. Isso aqui vira uma maçaroca muito rápido, uma maçaroca difícil de manter. E mistura pagamento com invoice, com notificação, fica uma confusão só e acaba gerando todo tipo de problema quando você vai desenvolver, quando você vai corrigir um bug. Aqui você tem um modelo mental mais simples, mais fechado, mas exige que você compre as limitações para poder ganhar as vantagens. Mas no mais é isso. Se você gostou desse conteúdo, um pouco inestruturado, deixa seu like aí, se inscreve que eu pretendo estar postando mais conteúdo assim. E é isso aí. A gente se vê na próxima.